Santidade e santificação. Qual a diferença? Ser santo significa ser perfeito? Como Deus quer que sejamos santos se somos falhos? Fique comigo e vamos aprender juntos no vídeo de hoje. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no Ensine Palestra nós estamos trabalhando na lição muito importante, relevante e de extrema importância para a igreja. Está falando sobre a nossa caminhada, a nossa jornada. Está falando sobre o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso processo, desde o início da caminhada, desde quando aceitamos a Jesus, passando pelas provas, pelas dificuldades, falamos sobre tentação, falamos sobre pecado, falamos sobre murmuração e hoje nós vamos falar santidade, trabalhar um tema extremamente importante e que faz parte também da nossa jornada. O nosso comentarista do trimestre, pastor Zé Gomes, está sendo primoroso neste trimestre, está nos ajudando a compreender melhor a temática que ele está desenvolvendo na revista Lições Bíblicas Classe Adulto, a qual ele está comentando. E hoje, a lição número 10. Já estamos na lição número 10. Parece que foi ontem que nós começamos o nosso trabalho do segundo trimestre e já estamos também preparando o trabalho do terceiro trimestre. Em breve aqui novidades, nós vamos aqui trazer para você a nossa nova revista do terceiro trimestre, nós vamos trazer os assuntos que estaremos trabalhando dos meses de julho, agosto, setembro, então fique atento. Deixe o sininho ativado, deixe as notificações ativadas para que você, assim que nós postarmos a prévia, o preview do terceiro trimestre, você já seja informado, você já seja informada a respeito disso, ok? Vamos juntos? Vamos então aprender juntos um pouco mais da Palavra de Deus aqui no canal Ensine Palestra. Lição número 10. Desenvolvendo uma consciência de santidade. O nosso texto áureo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A nossa verdade prática, na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 21. Eu vou ler apenas o primeiro versículo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. No vídeo de hoje, nós iremos trabalhar a doutrina da santificação. Hoje não iremos seguir o cronograma da revista, porém, nós vamos, como fizemos sempre aqui no canal, analisar o assunto proposto pela lição. Antes, nós vamos conhecer os tópicos e subtópicos da lição de hoje. Chegando aí ao primeiro tópico, a perspectiva bíblica da santificação. Santificação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a santidade exigida pela palavra. Segundo, a santificação e seus estágios. A realidade da santificação, 3 estágios da santificação, o alvo da santificação. Terceiro tópico, o julgamento do Deus Santo. Deus é santo. Santidade exigida a todos os crentes. Santidade e justiça de Deus. A doutrina da santificação. Nós temos 3 estágios. Podemos definir 3 etapas na obra de Cristo em nossas vidas. 3 estágios pelos quais nós passamos e diz respeito à obra que Deus opera em nós. Primeiro estágio ou primeira etapa, justificação. Cristo nos livra da culpa do pecado. É o momento em que Deus nos considera justos, não por nosso mérito, mas pela obra expiatória de seu Filho na cruz do Calvário. A justificação é um ato único. A justificação refere-se ao nosso passado. O segundo estágio ou a segunda etapa, santificação. Cristo passa a nos livrar do domínio do pecado.
A santificação é um processo. Esse processo dura a nossa vida toda. Esse processo termina apenas com ou a nossa morte ou por ocasião da volta de Jesus Cristo, onde nós teremos um corpo glorificado. Então a santificação, ela refere-se ao nosso presente. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nossa origem é essencialmente santa. Este é o significado mais pleno do termo santificação. Porém, com a queda do ser humano, houve aqui uma corrupção dessa imagem. A imagem de Deus no ser humano foi corrompida. A queda, isto é muito importante nós deixarmos claro, não eliminou a imagem e semelhança de Deus no homem. Porém, ele arranhou, essa queda arranhou essa imagem. A imagem e semelhança de Deus no homem, depois da queda, foi arranhada, foi deturpada. Como analogia, nós podemos usar a figura do espelho. A imagem, antes da queda, se refletia intacta, em um espelho intacto. Isto era a plena santificação. Após a queda, o espelho ficou trincado, mostrando a imagem arranhada, distorcida, desfocada. A imagem de Deus no homem ficou então deturpada. O processo da santificação consiste em refazer esse espelho, desfazer as trincas desse espelho. Nós somos imperfeitos, porque nós trazemos conosco o chamado pecado original. E também nós estamos atrelados a um corpo corruptível. Logo, o processo da santificação aqui nesse mundo é incompleto. Não poderá ser acabado. Somente com a nossa morte, salvos em Cristo, nossa alma então será plenamente santificada. Caso Cristo volte antes da nossa partida, teremos o nosso corpo transformado, glorificado, para sermos como Ele. Então seremos plenamente santificados. E o terceiro estágio, ou a terceira etapa, é justamente a glorificação. É a terceira etapa da obra de Cristo. Teremos um corpo transformado, glorificado, para que possamos estar com Cristo nos ares. A glorificação refere-se ao nosso futuro. Então nós temos a justificação no passado, a santificação no presente e a glorificação no futuro. O crescimento na graça produz a santificação. Mas afinal, o que é santificação? Antes de nós analisarmos o assunto, nós precisamos pontuar que a santificação é percebida obrigatoriamente pela justificação. Ela é precedida obrigatoriamente pela justificação. Não existe santificação sem justificação. Somente pode iniciar o processo de santificação quem já foi justificado. Então, somente os salvos passam pelo processo da santificação. Nós temos dois termos, santidade e santificação. E existe aqui uma diferença entre esses dois termos. Nós precisamos apontar aqui essas diferenças. Então nós vamos definir aqui santidade como sendo um estado. É a qualidade de quem é santo. A fonte da santidade é o próprio Deus. A santidade é uma característica, é uma qualidade intrínseca da soberania de Deus, da natureza divina. Lá em Levítico, capítulo 11, versículo 45, diz assim: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O dicionário bíblico Wycliffe, referindo-se à divindade, como Deus é transcendente e independente do universo que criou, ele está separado de seus habitantes. Dessa forma, santidade torna-se equivalente à verdadeira divindade. Então, Deus é santo. E Ele quer que o homem, que nós sejamos santos, que a criatura humana seja santa. Mas então vai iniciar um processo para que isso aconteça.
vai iniciar-se um longo processo que vai durar a vida toda para que o homem seja santificado. E este processo aqui na terra não vai terminar. Somente esse processo vai ter o seu ápice quando nós tivermos um corpo glorificado. Aí nós teremos também a santidade definitiva. Então, santidade é um estado. Quem já está lá nesse nível? O próprio Deus. Quem está buscando? Nós. E como nós vamos buscar? Através da santificação, que é um processo. A santificação é processual, ela é progressiva, implica em uma ação progressiva. A santificação, podemos afirmar que é uma caminhada, uma longa caminhada. A santificação é posicional. No momento em que nós aceitamos a Jesus, através da obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos iniciar essa caminhada, essa jornada da santificação. Características da santificação. A santificação, ao contrário do que muita gente pensa, não significa ausência de pecados. A ausência de pecados somente ocorrerá na etapa conhecida como glorificação, na terceira etapa, no estágio final, do futuro. Então, na primeira etapa, passado, justificação, Deus nos considera justos através da obra expiatória de Jesus Cristo. Na segunda etapa, santificação, presente, Deus quebra o domínio do pecado sobre nós, mas não os retira. Na terceira etapa, futura, glorificação, Deus vai retirar o pecado de nós. E o reverendo Augusto Nicodemos define assim a doutrina da santificação. A santificação consiste, portanto, na ação de Cristo em nós mediante o seu Espírito Santo, mortificando e quebrando o poder do pecado e nos despertando para viver de acordo com a vontade de Deus, avivando a nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos e orientando-os para Deus, para aquilo que Ele reservou em nós. Então, na santificação, o pecado não morreu, mas nós morremos para o pecado. Na santificação, nós estamos mortificando o pecado em nossas vidas. Uma definição primorosa também acerca do assunto vem do professor e pastor Leandro Quadros. Santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo implanta em nós o caráter de Cristo. Através da santificação, produzimos o fruto do Espírito em nossas vidas. Quais são os tipos de santificação? Nós temos a chamada santificação posicional. É a posição assumida de alguém que quer servir a Deus. É a posição assumida de alguém que iniciou o processo do novo nascimento. É a posição do crente mediante a obra expiatória de Cristo. Cristo nos vê como santos. Paulo trata os salvos como santos e afirma isso nos primeiros capítulos de algumas de suas epístolas. Por exemplo, Romanos começa: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Filipenses começa: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo. Colossenses: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Perceba algo importante aqui. A igreja de Corinto, para pegar somente esse exemplo da carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto tinha inúmeros problemas, como por exemplo dissensões, partidarismo, pecados sexuais, mas são chamados de santos. Ora, Paulo os considerava assim porque eles foram, aqui é o segredo, porque eles
foram retirados de uma vida de mundanismo para posicionarem-se ao lado de Cristo. Ainda existiam pecados, mas estavam em um aperfeiçoamento. Claro, teriam que evoluir muito, deixar muitos erros, muitos enganos, mas haviam decidido por Cristo, faziam parte do corpo de Cristo, precisavam ser cuidados, ajudados, mas estavam no caminho do Senhor. E assim acontece conosco. Estamos em um processo de santificação. Agora, o pecado, no processo de santificação, nós estamos mortificando ele. Nós morremos para o pecado, como eu falei aqui. O que isso significa? Isso significa que se houver pecado no crente, durante o processo de santificação, que é a sua vida aqui na terra, este deve ser uma exceção. Não pode virar regra. O pecado no crente que está passando pelo processo de santificação, e todos nós, salvos, estamos passando pelo processo de santificação, o pecado nas nossas vidas tem que ser exceção, não regra. Temos que nos cuidar, nos preservar, para não cairmos. E Paulo precisava lembrar eles, os coríntios, da posição de vida que tinham abraçado. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, primeiro, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. E espírito aqui, espírito humano, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E aqui resume bem o processo da santificação. Purificação. Purificação. Afastamento do pecado. Fuga do pecado. Abandono do pecado. Então a santificação posicional independe do que somos ou fazemos. É uma posição que nós assumimos diante de Deus. O que a santificação produz no crente? A santificação produz efeitos práticos, porque tem que ter uma prática. Tem que ter nós temos que ver alguma coisa acontecer durante o processo da santificação. Nós temos que ver os frutos desse processo. E quais são eles? O arrependimento, a mudança de atitude, a quebra de velhos hábitos, uma nova perspectiva de vida, andar em novidade de vida, o afastamento do pecado. Esses efeitos são percebidos pela própria pessoa e também é percebido por todos que estão à sua volta. Porque, como o pastor Leandro Quadros bem pontuou, o processo da santificação, ele é o processo da produção do fruto do Espírito em nossas vidas, longanimidade, benignidade e todos os demais. O exercício dos dons no processo da santificação. Para nós, pentecostais, o Espírito Santo participa do processo da santificação através dos dons manifestos nos salvos. Então, quando nós nos tornamos santos a partir da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E é Ele mesmo quem nos habilita a iniciarmos uma caminhada visando o processo da santificação. E a perfeição? Existe perfeição durante o processo de santificação? A santidade é o estágio final do processo da santificação. Nós só atingiremos tal condição quando não estivermos mais aqui nesse mundo. A teologia metodista discorda desse ponto, afirmando que existe o que John Wesley chamou de amor perfeito, que seria um estágio em que o cristão ama a Deus tão perfeitamente que ele perde completamente o desejo de pecar. Isso tudo aqui no mundo. Aqui no mundo, como pessoa, como ser humano, com o pecado original, ele perde a vontade de pecar, ele passa ao estágio da perfeição. É claro que nós, respeitosamente, discordamos. Tanto nós, pentecostais, quanto irmãos reformados, discordam veementemente dessa afirmação do grande John Wesley, grande homem de Deus. Para ambos, pentecostais e reformados, a santificação
é uma constante luta contra o pecado. E o mesmo Deus, está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, de paz, vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as áreas da nossa vida deverão sentir o processo de santificação. Nosso vestuário deverá ser santificado, nossa aparência deverá ser santificada, nossas atitudes deverão ser santificadas, nossas decisões deverão ser santificadas. A graça deve ser o agente transformador de nossas vidas. O indivíduo que consumia bebida alcoólica não bebe mais. O indivíduo que fumava não fuma mais. O indivíduo que usava drogas não usa mais. O indivíduo que se prostituía não faz mais isso. O indivíduo que roubava não faz mais isso. O processo de santificação tem dois modos. A santificação objetiva, e o Senhor nos chamou para servir a Ele, é o objetivo da santificação. E a santificação subjetiva ocorre na prática diária, no cotidiano do indivíduo. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. No processo da santificação, nós temos dois níveis. O nível vertical, que diz respeito ao próprio Deus e como Ele deseja a nossa santificação. Mas temos também o nível horizontal, que diz respeito a nós, seres humanos. Diz respeito à nossa santificação. E essa interferindo no relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Diz respeito aos nossos relacionamentos. Dentro do processo da santificação, continuamos sendo pecadores, mas pecadores arrependidos, que a cada dia lutam para produzir frutos dignos de arrependimento. O processo da graça traz santificação. A santificação é separar-se do mal, do mundo, do sistema que domina o mundo, de tudo que desagrada a Deus. E interessante que é aqui no nível horizontal que ocorre o grande conflito de nossas vidas, o combate entre carne e espírito. Sublinhe-se aqui que estamos falando, claro, de espírito humano. O nosso espírito é o ponto de equilíbrio. É ele quem comunica-se com Deus. É ele quem comunica-se com Cristo. É ele quem comunica-se com o Espírito Santo. Lá em Romanos 8,16 fica bem claro isso. O próprio Espírito Santo, testifica com o nosso espírito humano, que somos filhos de Deus. Agentes divinos no processo da santificação. É lógico que não conseguiremos nos santificar com nossas próprias forças. Claro, cabe a nós separarmos-nos das imundícias desse mundo, e essa parte que nos cabe devemos tomar como nossa obrigação. Porém, precisamos de agentes externos para que possamos vencer. Pastor Lenay Cabral aponta os três principais agentes que nos conduzirão no processo da santificação. Santificação pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, vertido no Calvário, cancelou a pena do nosso pecado. O sangue de Cristo, vertido no Calvário, é a nossa provisão atual e poderosa para a nossa santificação diária. A santificação pela palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra e conduta. É através dela que sabemos como nos portar na nossa caminhada. É através dela que conheceremos a vontade de Deus para as nossas vidas. E por fim, a santificação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso grande santificador. Ele nos ajuda a tomar a decisão certa nas nossas vidas. Ele continua conosco ao longo da jornada. Ele nos ajudou a decidir por essa caminhada e Ele nos ajuda a prosseguir nessa caminhada. Ele nos ajuda no processo da santificação. Ele é o principal agente da santificação. Ele nos prepara para estarmos um dia com Cristo. Ele nos levará ao encontro de Cristo nos ares por ocasião do arrebatamento da igreja. Então nós teremos o último estágio, a última etapa, a glorificação. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Se gostou do vídeo, deixe um like, deixe seu comentário,
passe esse vídeo adiante, nos ajude a crescer aqui na plataforma. É muito importante que você curta esse vídeo, porque a plataforma vai entender que ele é relevante e vai passar para outras pessoas. Se você não é inscrito, está chegando agora, gostou do vídeo, gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o sininho ativado e você vai receber as notificações das nossos próximos vídeos, das nossas próximas lições aqui no canal Ensino em Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.